Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos ao primeiro Papo Espírita do ano. Durante todo 2024, a gente trouxe inúmeros convidados e nós conversamos aqui também sobre a importância da saúde emocional e a gente utilizou muito as visões dos benfeitores Joana de Ângeles e Hamed. Dessa vez a gente quer iniciar o ano falando como começar esse novo ciclo com mais saúde emocional. Por isso a gente trouxe ao nosso podcast, à nossa mesa aqui, o psicólogo junguiano e membro da AME Planalto, Daniel Campos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Obrigado, Ana. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Miriam e Thelma também aqui conosco no nosso bate-papo. Saúde emocional, né, gente? É tão importante. E a gente quer te perguntar, Daniel, por que ela é tão importante? Qual a visão da benfeitora Joana de Ângeles? E o conhecimento das nossas emoções, por que ela é tão importante para a nossa encarnação? O nosso espírito, ele tem como a vitalidade, o que movimenta o espírito são as emoções. É como se, da mesma forma que o corpo tem o sangue, né, que dá vida a todos os órgãos, que vitaliza tudo por onde ele passa, as emoções fazem isso na estrutura da alma. À medida que nós fomos conquistando a consciência, desde lá dos primeiros estágios evolutivos, passando pelo mineral, pelo vegetal, alcançando a consciência fragmentária no animal, a nossa maior conquista que nos diferencia de todos os reinos é a conquista da emoção. Num termo mais amplo, o ideal seria falar em afetividade, porque a afetividade ela é um conceito mais amplo que envolve, inclusive, as emoções. Mas muitas vezes se confunde na nossa literatura, afetividade, emoção, paixão, são palavras muito aproximadas. À medida que nós vamos na condição da proposta espírita, que elucida a ideia da imortalidade da alma, na pluralidade das existências, das reencarnações, nós vamos desenvolvendo personalidades, são carregadas de emoções dentro de nós. Na psicologia a gente costuma falar da existência do ego, né, que é a personalidade mais superficial que nós temos, dentro de uma personalidade real, que assimila todas as outras personalidades. Agora imaginemos que todas as encarnações que nós tivemos são egos dentro de nós. Nós temos outros egos, né, que foram todas as existências que passamos. E elas são verdadeiros colares, como um colar de pérola, onde cada pérola é carregada de uma energia emocional. Como nós não tínhamos o grau de consciência que temos hoje, muitas vezes nós desorganizamos a nossa vida emocional pelo nosso livre-arbítrio, que era muito inconsciente comparado com a atualidade. Então, muitas dessas experiências que foram vividas carregam essas personalidades de emoções que nos adoecem. Cabe nós agora, na existência atual, a partir dessa personalidade central que chamamos de ego, decodificar essas energias na direção da consciência a partir de uma lógica de amor. À medida que essa consciência integra essas emoções, nós vamos realizando a proposta do Cristo em nós. Então, elas vão forçar, ou elas vão tender, forçar, no caso dos conflitos, mas elas têm uma tendência a vir para o centro da consciência egóica, se apresentarem essas emoções para essa consciência, e à medida que ela se apresenta, cabe ao ego ter essa capacidade de dar vazão a partir de uma lógica amorosa para essas energias emocionais. A Joana vem dizer que nós muitas vezes nos perturbamos porque não temos uma capacidade criativa no nível do ego de nos conectarmos com as nossas emoções e fazer a catarse dessas emoções sem nos prejudicarmos outras pessoas. Quando nós fazemos esse movimento de natureza consciente, as emoções elas vão se transformando, nutrindo essas áreas que ficaram desnutridas sem a energia do amor. O amor nutre tudo. E essas áreas que ficaram carregadas de emoções mais originais, ou emoções mais animalizadas, que são as nossas paixões, elas precisam ser imantadas de vibrações de amor para que elas possam acontecer um processo de cura. Mas não aquela cura do médico que corta o corpo e tira um tumor. Mas aquela cura é igual a gente faz no couro, no queijo, né? É uma transformação. Quando o ego aceita isso, esse processo vira transformação. Passamos por crises emocionais e se torna uma transformação e caminhamos na direção do Cristo. Quando o ego não aceita o influxo dessas energias,
usando milhões de mecanismos de defesa para que isso não aconteça, essa transformação vira destruição. Então nós patologizamos e adoecemos. E aí, Miriam? Nossa, falou tanta coisa interessante que fiquei cheia de interrogações, Daniel. Para variar. Para variar. O Daniel tem esse poder, né? Fazer a gente ficar pensando, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, nós espíritas vemos esse momento, né? Antes mesmo da própria transição que está a caminho, mas olhando para o planeta de provas e expiações, a gente sempre diz que somos espíritos imperfeitos, né? E que viemos de outras religiões. E você falou na questão de aceitar as emoções, fazer a catarse. E muitas vezes, mesmo no ambiente espírita, nós ainda trazemos um conceito de que aquilo que era pecado nas nossas religiões mais antigas permanece ainda no nosso meio espírita. Então, eu não posso sentir raiva, eu não posso ter melindres. Então, eu começo a criar uma personalidade que não sou eu, né? Então, como a gente está começando o ano, como é que a gente pode começar o ano, Daniel, no momento em que nós, enquanto seres humanos, estamos num caminho de autoconhecimento, estamos no meio, numa instituição espírita na qual nós somos convidados a essa transformação, e às vezes a gente não entende como essa transformação se dá. Como é que a gente pode pensar em estruturar o 2025? Uma boa proposta, né, para que possamos nos realizar enquanto espíritos imortais, é justamente o nosso tema de debate no nosso encontro. Essa conexão com as emoções de maneira profunda, de maneira real, para que nós não falseemos a nossa realidade emocional. Porque a gente também foi muito educado a não olhar para as emoções e escondê-las, como como se a gente tivesse que mostrar força ao esconder emoções, não é isso, Daniel? Isso causa problemas, né? Exatamente, isso é um atavismo, né, que nós conquistamos, isso ganha uma função de trauma na psique da humanidade como um todo, principalmente no período medieval, onde as nossas experiências religiosas estão muito atreladas a um divino a partir de uma lógica de poder e não de amor, onde nós tivemos a nossa alma massacrada por divindades ou por uma imagem divina que nos deixou na alma emoções de sensação de injustiça, sentimentos de injustiça, porque era uma divindade totalmente destituída de uma realidade lógica e racional, e sem uma lógica de justiça que nós, como criaturas imperfeitas, podemos consolidar até dentro do nosso próprio direito hoje, no direito que regula as relações dos tribunais. Nós temos mais justiça do que a figura divina como era naquele período. A partir dessa realidade, dessa experiência, nós já transitávamos entrando ali no período medieval e não havia esse hábito de falar das emoções. Não se via, por exemplo, um dono de castelo, se ele era um lorde, ele tinha empregados, se ele se aproximasse de um empregado para falar das emoções, ele ia perder a autoridade. Ia ser fraco, né? Ia ser uma pessoa fraca. A gente ainda tem pais fazendo isso com os filhos. Então, né? não se via ninguém nas aldeias, nos povoados, falando e reflexionando sobre emoções, porque predominava a realidade do indivíduo animal, o indivíduo baseado nas forças ainda instintivas, onde predominava a agressividade animal naquele período. Então, essa realidade ela se consolida como uma proposta de manter uma compensação da fragilidade emocional. Isso se instala de maneira cultural. Nós tivemos o trauma da experiência religiosa, principalmente no período inquisitorial, falando na área ocidental, onde a experiência de Deus até hoje mobiliza muitos comportamentos dos suicidas, na realidade de hoje, esse trauma da relação com Deus, que não era um Deus de amor. Isso gera ainda um espírito de rebeldia na nossa alma em relação às leis da natureza. E à medida que nós caminhamos, somente com a chegada de Freud, que essas emoções começam a ganhar um espaço, até um espaço privado, para que eu pudesse falar delas. E o próprio Freud, quando apresenta as ideias, ele foi muito combatido, apresentando a proposta da psicanálise, que foi se construindo, primeiramente como uma proposta um esboço pré-psicanalítico. Ele vai apresentando suas tópicas ali, fazendo as conferências e sendo muito criticado
pela a Sociedade Vienense e outros grupos de estudo nas academias, mas com ele chega-se ao ápice e nós começamos a valorizar essa realidade emocional e que ele apresenta a criatura sexual na proposta da libido de Freud. Mais tarde, quando isso ganha campo e vão surgindo outras escolas que vão consolidar a importância da emoção, nós começamos a entender a importância da emoção não só para uma adaptação social ou para uma realidade uniexistencial, mas para a realização do próprio Cristo em nós. Então, como proposta para 2005, eu queria trazer a proposta de Joana, né, que ela está muito mais além, ela pode falar de nós que ainda estamos no encalço dela. É a proposta que ela fala da decisão. Não é amanhã, não é para ontem, não vou ficar preso no ontem. É hoje. Hoje eu vou começar a trabalhar as minhas emoções. Se precisar, eu vou ao psicólogo, vou fazer as terapêuticas espíritas e procurar os recursos das terapias alternativas, mas a proposta é tomar a decisão para agora, mexer nessas emoções agora. É isso que eu ia te perguntar. Porque vivemos essa dualidade, né? Essa questão toda em nós. E como existe uma proposta para melhorarmos a nossa saúde emocional, porque a gente fica preso, né? Diante de alguma situação, e é comum enfrentar isso. Antes Daniel. de você, o que é saúde emocional? Nós estamos falando de saúde emocional, né? Mas pode ser. A gente fala muito aqui, nós tratamos desses temas. Nós falamos de depressão, nós falamos de transtorno bipolar. Acho que Daniel falou sobre bipolaridade nesse aqui sentido, conosco. para quem nos ouve, né? Mas como a gente identifica, né, Miriam, que a gente está passando por uma questão emocional e que nós temos que procurar um especialista, um profissional patológico? Como é que a gente pode saber? Em termos espíritas, a saúde emocional não quer dizer viver sem problemas e viver num mundo de alegria, porque não é essa a nossa fase. E muita gente acha que todo mundo tem que estar alegre, né? Saúde mental está bem, acabou, alegre. A depender do nível de consciência que nós estagiamos, os problemas e as doenças físicas gerarão alteração no nosso senso de humor, no nosso espectro emocional de todas as ordens, a depender de como a consciência filtra os sofrimentos que vão nos acometendo ao longo da existência e principalmente das heranças reencarnatórias que agora precisamos assimilar através dos nossos processos emocionais. Ter saúde emocional é a capacidade que a consciência egóica tem de filtrar esses processos sem solução de continuidade do programa reencarnatório. Ou seja, não é estar sem sofrimento, mas a estar no sofrimento e caminhando, fazendo desse sofrimento um processo de transformação sem a perda do sentido existencial. Porque eu posso ter dor, e aquela dor, como o Espiritismo nos ensina, ter profundo sentido existencial. Ele nos ensina. Jesus já falava, bem-aventurados sois vós sofreis. Ele dá sentido à dor. Como que eu posso ser bem-aventurado se está doendo? Ou seja, ele dá um sentido, tem uma lógica aí. Então, quando essa dor se apresenta, na proposta espírita, ela não é mais uma dor neurótica. Uma dor sem sentido, esvaziada, que na lógica materialista seria a interrupção dos prazeres sensoriais imediatos. Quando essas emoções se apresentam como processos, de alguma forma, mobilizando as nossas emoções, nós começamos a experimentar como um novo processo de transformação que se anuncia, com o que pode ser um conflito ou um desafio existencial, e que agora cabe a mim começar a integrar para tomar posse de mim mesmo diante daquelas alterações emocionais que se apresentam. Então, ter saúde emocional é ter a capacidade de assimilar todas essas energias ou administrá-las de modo que eu possa fazer o meu cronograma reencarnatório acontecer no programa que me foi estabelecido pela consciência cósmica. E dentro disso que você acabou de falar, o sofrimento, né, que vai permear a vida de todos nós, pelas condições em que nós estamos, evolutivas. A gente tem a tendência de achar que se eu estou sofrendo é porque eu preciso pagar alguma coisa. Os judeus achavam que o sofredor era aquele que tinha alguma dívida com Deus, né, era um desfavorecido. Então a gente tem, né, no nosso repertório aqui esse tipo de imagem do sofrimento.
E agora você tem uma medicalização que quer tirar você do sofrimento, né? Você acha que você vai tomar um remédio e o seu humor vai melhorar. Então, meu humor, aí eu vou ficar alegre. Mas explica como que a gente vai lidar com o sentido da vida, entendendo que dentro do sofrimento existe aprendizado, mas que às vezes eu vou precisar de uma medicação, que eu vou precisar da terapia. E nesse processo que você falou, de que é caminhar com o sentido da vida e com esses recursos. Fala dos recursos que a gente pode utilizar. Cada um, de acordo com a sua marcha evolutiva, tem uma capacidade de assimilação da dor, do sofrimento. Para uns que são de alta magnitude, como Jesus, a dor chega a ser uma eleição, uma escolha. É um espírito que não mais necessita do processo de dor e sofrimento para poder se autoconquistar, mas que opta por essa experiência dolorosa para lecionar a espíritos que ainda estão na retaguarda da evolução como nós. Então ele opta em reencarnar, passar pelo processo da crucificação, que ele sabia que isso seria o impacto da luz dele ante a nossa sombra, o que seria oferecido para ele era isso, e ele teve, munido de bastante coragem e fazendo uma escolha, passar por esse sofrimento. Então a consciência é o filtro da dor e do sofrimento. À medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai galgando capacidades de resistência cada vez maiores para amortecer os choques da relação do ego com o inconsciente e libertando-se de si mesmo, vencendo a sua natureza animal. À medida que nós vamos avançando essa realidade, as medicações elas têm um papel fundamental, porque elas vão dar, de alguma forma, condições para que o indivíduo não se desorganize ao ponto de parar a marcha evolutiva. É uma benesse da divindade que nos concede um medicamento para que ele possa nos organizar no nível em que a energia está desestruturando a nossa capacidade neurológica e nos dá um respiro para que possamos ainda buscar essa marcha. Só que essa medicação ela precisa ser olhada com muito cuidado, porque a mesma medicação que cura, ela pode também interromper um processo emocional que precisa acontecer. Então, nem todo processo emocional é bonito e vai ser agradável, mas vai ser necessário. E nem tudo que é belo é correto, é certo, né? E nem tudo que é feio é errado, né? Que deve ser renegado. Então, às vezes, há processos emocionais que ocorrem em nós, processos de integração, que se assemelhariam quase a verdadeiros surtos, mas que na realidade são experiências místicas de assimilação dessas personalidades. E que se você medir com um processo como esse, você faz um aborto de um processo de transformação. Então, a própria Joana diz... Uma depressão, por exemplo? Uma depressão. Por exemplo, para que antigamente, na antiguidade, os nativos das diversas terras, para que você se tornasse um xamã, você precisava se recolher à intimidade da floresta e passar a noite escutando vozes, sendo assediado pelos espíritos sombrios, e muitas vezes oscilando, perdendo a própria identidade entre o masculino e o feminino, e que se aquele ego sobrevivesse àquele surto, quando ele sai da floresta, ele se torna o xamã da tribo. Mas para isso ele precisa passar por aquela desintegração daquela consciência superficial para assimilar uma nova consciência. À medida que um indivíduo passa essa mesma ritualística e essa mesma proposta psicológica dos nativos originais das diversas terras, das tribos que eram muito comuns em várias experiências indígenas, isso ocorre no homem moderno, porque isso é um fenômeno espiritual. Então, muitas vezes, depressões, crises de ansiedade, alguns casos mesmo até de desorientação, quase no nível psicótico, podem ser processos de transformação e que são pontuais, não se tornando um processo de patologização. Quanto mais tarde na idade esses processos ocorrem, na idade cronológica nossa, isso já evidencia muito que possivelmente são processos de transformação e integração de personalidades dessa vida e de outra. Porque quando o indivíduo vai experimentar um karma que vai consolidar em algum modo alguma espécie de loucura, de esquizofrenia, ou no caso das psicoses, esse ego já mostra uma deterioração desde a infância. Se o ego ele se sustenta sem qualquer tipo de crise de loucura até uma idade madura, é muito pouco provável, às vezes, que esse ego possa se deteriorar
numa idade mais avançada. Significa que esse já é um ego É um ego que já sobreviveu, ele já Sim. mostrou o seu Agora valor. ele está trabalhando a transformação Exato. dele. Diferente de uma criança que pode ter uma fragmentação na infância, já mostrando um ego fragilizado que não vai dar conta do resto da vida. Certo. Então, muitas vezes, medicar esses processos que na realidade são processos místicos de integração de subpersonalidades na alma, podem abortar ou interromper processos energéticos que seriam profundamente salutares. E indivíduos que passam por processos depressivos ou por experiências de natureza mediúnica, de naturezas místicas, até por processos obsessivos, e que saem extremamente consolidados em termos de personalidade e enriquecidos a partir daquela experiência. Quando isso é medicado, isso pode causar uma interrupção da evolução daquela emoção dentro da personalidade do indivíduo. Nossa, nós estamos falando uma coisa, né, tão profunda que você trouxe para a gente escutar o que você disse várias vezes, né? Estou achando tão profundo o que você está dizendo e ao mesmo tempo, Daniel, estou me lembrando o quanto de distração a gente se permite nos tempos atuais, né? O que eu penso, me corrija, o que você está nos trazendo é que no nosso processo evolutivo, que que isso todos nós passaremos, né? Não existe aquilo, eu não vou, né? Eu não quero ser retarda, mas não vai. Nesse processo eu preciso de estar consciente, né? Consciente do que eu sinto, consciente de meus propósitos, mas às vezes a gente se distrai e deixa isso passar. Então hoje a gente distrai demais, é trabalho demais, é rede social demais, às vezes é envolvimento demais com atividades, né, dentro de uma instituição, nos próprios trabalhos, e a gente perde essa oportunidade de trazer isso que você nos traz, desse amadurecimento, para uma coisa prática mesmo, de adoção no dia a dia, né? Como é que você vê esse momento atual em que a gente está muito distraído, muito voltado para as redes sociais? É um entrave para todo esse processo que você acabou de trazer agora? Sim, porque a proposta da nossa sociedade hoje, que é hiperativa, ela busca, na realidade, um prazer muito no nível das sensações, no nível do corpo, buscando uma satisfação espiritual num lugar onde não vai matar a sede do espírito. E há um grande volume de atividades que muitas vezes o que era para gerar conforto gera mais ansiedade, mais estresse, em razão do grande volume de atividades que nós vamos acumulando ao longo da proposta cultural de hoje. E, além do mais, esse culto à realidade externa. A imagem ganhou uma força tão grande ao ponto de nos retirar a presença dos lugares físicos que nós frequentamos. Recentemente eu fui a um evento de artistas que eram ingleses e que estavam comemorando a conquista, né, de um trabalho que eles tinham feito por 20 anos. E lá nesse lugar era em um teatro. Você parava e observava que a grande maioria das pessoas passou grande parte da apresentação do que eles estavam se colocando com o celular na mão, como um cameraman, né, filmando aquilo. Onde a pessoa ela não tem conexão com aquilo que ela está experimentando. Ela vai apreciar a obra depois através do vídeo que ela mesma gravou. Então se torna muito mais importante mostrar a experiência do que estar na experiência. Então isso gera uma desconexão. Os momentos que deveriam ser momentos de catarse, de conexão das emoções, onde você escuta a música que gera a lembrança do passado e você chora e recupera a emoção, onde você vê a peça de teatro e se conecta e vai pensando na tua biografia, onde aquilo te toca. Nós muitas vezes perdemos o contato que a tecnologia desplugou o ego da sua realidade emocional, quando há uma preocupação imediata em capturar a imagem e esquecer de capturar as próprias emoções na experiência que se coloca. À medida que avançamos com isso, existe um acúmulo muito grande de energia espiritual no inconsciente da criatura que não sabe canalizar essas energias de maneira consciente, fazendo a catarse de maneira equilibrada e integrando a própria personalidade. Com o acúmulo dessas energias, há um aumento da ansiedade e do medo na criatura, em todos nós, dentro dessa sociedade operativa. Com o aumento da ansiedade e do medo, há um aumento da violência como uma compensação ao medo e à agressividade, e a ansiedade leva a criatura a buscar
as experiências muito sensoriais no nível do corpo, com experiências muito imediatas, no uso muito patológico de substâncias, as drogas adictivas de todas as ordens, as drogas legais, que são aceitas pela sociedade e experiências em demasia, a sexualidade, que faz a catarse dos hormônios, mas não gera interesse no outro, que a experiência sexual que era para conectar, ela faz desconectar, porque uma vez que eu tive o gozo, eu me desconecto de ti, não preciso mais estar contigo. E aquilo vai gerando um acúmulo de desconexão das emoções e gera-se um ciclo de compulsão, onde o indivíduo vai à exaustão dos sentidos, através de muito trabalho, onde ele busca descansar em outras atividades muito sensoriais, muito hiperativas, que geram mais desconexão com a emoção, levando ele para a função sensação e não para a função sentimento. Desumanizar, né, a pessoa. Exatamente. Né, ela fica desumanizada. Eu estou lembrando até um caso de acho que um jornalista que teve um acidente e as pessoas, acho que foi de helicóptero em São Paulo, né, até um jornalista famoso, e na hora de tirá-lo da máquina, todo mundo tirava, né? Todo mundo filmando. E ninguém ia lá, e uma mulher foi lá. Só uma mulher largou o celular e foi ajudar, os outros, todo mundo filmando com o celular. Então, assim, você perde a humanidade de ajudar o próximo. Você perde a humanidade de se integrar com o próximo, ou então vendo uma peça de teatro, uma música. Então, assim, você se desconecta, né? E ao recrudescimento do egoísmo, que, segundo Allan Kardec, é a maior chaga da nossa humanidade, porque ele é uma grande barreira para o desenvolvimento desse amor sociocêntrico proposto por Jesus. O lifestyle que é proposto hoje pelas redes sociais e pelas diversas marcas que fazem uso das redes sociais para se difundirem, tem demonstrado esse recrudescimento desse egoísmo e a falta de solidariedade, como, por exemplo, se eu tenho uma comida de um restaurante que ela é consumida por determinada classe de pessoas do nível econômico, as pessoas que são de um nível econômico alto e frequentam aquele restaurante, elas podem aparecer comendo aquela comida. Se aquela comida daquele restaurante sobra, ela não pode ser jogada ou transferida para uma comunidade de baixo valor econômico, que tem uma vida econômica mais baixa, porque eles não podem ser vistos comendo aquela comida, porque viola o lifestyle. Uau. Então isso gera um recrudescimento do egoísmo, no sentido em que não importa a tua humanidade se tu sofre, o que vale é a minha ganância pelo dinheiro, na qual eu tenho o meu ganho econômico e eu quero sustentar cada vez mais que quem come o meu prato são pessoas de classe AA. E aquelas que não podem partilhar desse poder econômico, elas vão ficar relegadas à vida dela, e a minha empresa não pode ser munida de um espírito de solidariedade. E nem posso ser visto, inclusive, fazendo isso. Então, toda essa lógica materialista, ela desumaniza, né, e vai levando cada vez mais à desconexão das emoções. Porque a imagem é o que vale. Então, se eu tenho um A comendo no meu restaurante, eu não posso ter a classe C sendo vista segurando o meu garfo. Então, tem essa proposta. E outro dia eu li também uma reportagem falando sobre como conteúdos de ódio nas redes sociais geram engajamento. Então, há perfis, centenas, milhares, no mundo todo, né? Isso não é uma questão brasileira, gerando conteúdo para que as pessoas tenham raiva daquilo e expressem seu ódio. Ao expressar seu ódio, elas estão dando tráfego e monetizando aqueles perfis. E nós estamos no meio disso. Nós estamos inseridos, às vezes, sem saber. Eu queria que você falasse, já que isso é muito presente, né, Daniel? E isso é responsável por uma falta de saúde emocional. Como é que a gente observa o nosso comportamento diante de rede social, diante desse mundo que está hiperconectado e com esse viés, né? E como é que eu posso observar se eu estou me deixando levar? O que está acontecendo dentro da minha alma que pode, lá na frente, gerar um problema Eu emocional? até queria complementar, não seria uma engenharia social para estimular, né, o que é de ruim nas pessoas, o que é de ataque? Eu posso só Agora Pode. também, né? Também não seria uma maneira
de estimular essas emoções da raiva e ódio que ainda existem em nós, né, vindo do instinto, mas que está constelando também a raiva e o ódio que eu tenho por outras coisas e aquele tema me pega de supetão? É exatamente isso, porque esses fenômenos eles ocorrem já desde o pós-Primeira Guerra Mundial, onde ocorre essa proposta de... A Joana tem um capítulo no O Homem Integral, que ela aborda o tema da liberdade. Só é realmente livre quem tem consciência das suas emoções, que pode fazer as próprias escolhas e não está mais submetido aos automatismos do próprio inconsciente. Após o pós-Primeira Guerra, onde na Primeira Guerra essa sombra saiu de maneira bastante avassaladora, nos crimes cometidos na Primeira Guerra, a sociedade ficou com muito medo. 2 medos eram centrais. O medo dessa agressividade animal estourar uma nova guerra, porque nós começamos a perceber que existia uma força extremamente agressiva dentro da criatura humana e que a guerra era uma válvula de escape para essa realidade, e o medo dos grandes dominadores da indústria, de nós pararmos de consumirmos logo após a estruturação das grandes indústrias do pós-guerra. Em especial, sem dúvida alguma, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele nunca sofreu diretamente com uma guerra. E isso lhe trouxe uma grande capacidade industrial que ficou perpetuada, o que as guerras destroem em outros países com os Estados Unidos não aconteceu. E o medo, esse medo de ir à falência dos grandes produtores, das grandes empresas americanas, começaram a se utilizar da psicanálise para manipular o inconsciente dos indivíduos da sociedade, gerando o que hoje é o resultado das nossas redes sociais, que começou, inclusive, muito ligado à personalidade do sobrinho de Freud, que foi contratado, gerando a profissão de relações públicas, foi criada por ele, no qual agora o indivíduo, naquela época, eram pessoas que consumiam porque precisavam. Ninguém fazia um gasto de supérfluo. Uhum. Não era uma vida luxuosa. Ainda mais após a guerra, após períodos de depressão, onde tivemos várias crises econômicas, então era consumido o que necessitava. Uhum. Isso gerou grande medo nos produtores e na sociedade como um todo. À medida que aquilo avançou, o sobrinho de Freud foi chamado para que ele pudesse, de alguma forma, começar a criar uma nova forma de consumir, uma forma emocional de consumo. Que eu consumisse não mais porque eu precisava, mas porque me fazia bem em termos emocionais. E me coloca, né? Me projeta como imagem. Faz se sentir pertencente àquele grupo, né? Então ele montou aquele período, as mulheres não podiam fumar. E as empresas de tabaco procuraram porque eles estavam perdendo mais de 50% do mercado de consumidores de cigarro, porque as mulheres não fumavam, porque era um tabu. Fumar era coisa de homem. Então ele foi chamado e ele resolveu usar as forças do inconsciente que Freud já havia relatado na sua obra, e ele usava essa proposta para poder gerar uma proposta de consumo nova. Ele contratou modelos para, no meio de uma parada de um grande dia de evento americano, essas jovens estarem com um cigarro aceso entre os dedos, dizendo que aquele cigarro representava uma tocha da liberdade e que aquele cigarro era uma libertação do poder fálico do homem, que essa era a proposta sexual de Freud, e ele relatou para os produtores de cigarro que se aquela proposta fosse apresentada como uma afronta da mulher ao poder fálico do homem, todas as mulheres iam começar a aderir ao cigarro. E fazendo alusão também à estátua da liberdade, a tocha da liberdade. Então ficou o cigarro como a tocha da liberdade. No meio do evento, elas sacaram os cigarros, acenderam os cigarros, e todo mundo impressionado começou a fotografar, caindo, né, na armação do sobrinho de Freud, Albert Burnet. Então ele, a partir daquelas fotos, as mulheres começaram a fazer, como uma rebelião contra o poder masculino, a fazer uso do cigarro, e eles conquistaram o mercado feminino, e depois os grandes artistas começaram a fazer o consumo. Então sempre houve essas manipulações, isso não é novo. E nas redes sociais isso está sendo atualizado como uma proposta também, levando a criatura a uma proposta de massificação que é totalmente contrária à saúde emocional. Porque a saúde emocional, ela é colocada como um processo de individuação dentro do espiritismo. E Jung trouxe esse conceito na psicologia analítica,
que é quando a personalidade espiritual se realiza no que ela tem que realizar na sua existência, mas o espiritismo vai mais amplo, porque para Jung isso se fica no nível psicológico, mas para o espiritismo a matéria também se individua. Então nós temos individuações na matéria e individuações no campo psicológico. No campo psicológico é você achar o seu caminho individual, então ele não pode ser massificado. Para que eu me massifique, eu tenho que reprimir minhas emoções, para que eu possa fazer o que o mercado quer de mim. Então, quando eu reprimo, eu adoeço. À medida que as mídias sociais criam um modelo de lifestyle, de vida, de como eu devo aparecer, se ele pactua com a minha personalidade em termos de realização, eu vou ter saúde. Se não, aí eu vou começar a adoecer. Se é massificado, não é para todo mundo, porque quebra a lógica da individuação. Quando isso é apresentado pelas redes sociais, esse modelo de vida, isso vai gerar um grande confronto com o ego e o inconsciente. Porque o ego, para dos impulsos primordiais nossos, é a conexão em grupo, o sentimento de comunhão. E se eu não consigo realizar aquela imagem, eu não me conecto com o meu todo, com as pessoas que estão em volta. Então eu preciso muitas vezes sufocar minhas emoções para gerar uma personalidade que não é compatível com a minha personalidade real, mas é que ela se apresenta triunfante na rede social, mas que é totalmente incompatível com as minhas emoções. Eu triunfo em termos materiais, mas em termos emocionais é um grande fracasso espiritual, levando ao adoecimento. Toda a proposta das redes sociais, elas não são nossos inimigos, a tecnologia não é, ela veio para trazer o nosso conforto. Mas, obviamente, ela é instrumento de poder e dominação. E quanto mais consciência nós temos dessa realidade, menos nós vamos nos arrastar para esse lado sombrio que a tecnologia tem, como todas as potências da vida que tem o seu lado sombrio. E pensando que os jovens estão vulneráveis, né, nessa questão, a gente está vendo, até na casa espírita, um grande número de jovens com muitos problemas emocionais e que isso se espalha para a família, isso causa muita questão que espalha para outras pessoas, né, e que afeto coletivo, né? Exato. E isso é trazido para nós, por exemplo. Como é que a doutrina espírita pode auxiliar famílias que passam por essas questões emocionais de seus filhos, por exemplo? À medida que a proposta espírita é internalizada pelo sistema familiar, a proposta espírita ela dá uma visão da imortalidade, onde ela mostra a capacidade, mostra para o indivíduo que ele deve desenvolver a capacidade de identificar suas necessidades reais e não as suas necessidades superficiais. Então, as necessidades que nós encontramos no nível da matéria e do corpo, elas são meio instrumento para a realização das necessidades reais, que são as necessidades espirituais. Quando prevalece o material sobre o espiritual, a criatura adoece, porque perde a conexão consigo e esvazia-se de sentido existencial. O espiritismo, na proposta que ele apresenta de uma existência que é pluriexistencial, onde a dor e o sofrimento são um grande processo de transformação para a alma, e elas têm um significado, elas vão dar uma capacidade para que essa família tenha a capacidade de digerir esses processos dos desafios existenciais que todos nós vamos precisar enfrentar. Fora que as terapêuticas espíritas contribuem em nível energético e em nível ético-moral para o enriquecimento desse sistema, porque nós temos o passe, a água fluidificada, a oração, como forma de dar resistência à alma, e de desvitalizar essas matrizes sombrias que carregamos na alma. Nós temos as palestras, que são núcleos de instrução ético-moral da criatura. Desobsessão. A desobsessão, que é um tratamento que nós temos uma qualidade enorme no espiritismo de poder realizar. E no Brasil, então, é uma verdadeira bênção. Hoje você quer tomar um passe, é igual você comprar pão numa padaria, você encontra centro em tudo quanto é esquina. Agora, quando você vai para o exterior, não tem lugar. Não tem. Nós somos extremamente avançados em termos de espiritualidade em relação a outros países. Então, os nossos desafios encontram remédio aqui que em outros países nós não encontramos. É tanto que tratamos aqui nas casas espíritas pessoas de outros países. Brasileiros estão fora e até estrangeiros dentro dessa realidade. A doutrina espírita, ela ajuda através da sua filosofia, do seu aspecto religioso e do seu aspecto científico, ela dá estrutura familiar para que possamos identificar as nossas necessidades reais. E uma vez que identificamos, as metas de vida se modificam.
elas se transformam e começamos a ter uma capacidade de gerir os impactos do social, os impactos familiares e o que vem de dentro da nossa alma com a lógica do amor que vai dulcificar, luarizar esses processos que são muito dolorosos para nós. Meninas, infelizmente eu vou ter que lançar a pergunta final, derradeira, porque o nosso tempo está acabando. Então, para a gente encerrar, Daniel, como ingressar 2025 com o pé direito, buscando esse compromisso que você falou lá no começo, que a Joana disse, decida, né? Decida agora pela sua saúde emocional. O que você diria para os nossos ouvintes? Hoje nós temos uma urgência de libertar-nos de nós mesmos para encontrar a própria paz. Isso não quer dizer que vamos viver sem carregar conflitos, dores ou passar por sofrimentos, porque a vida ela ainda se consolida em dois grandes polos, o amor e a dor, que são necessárias nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos para que possamos burilar a nossa alma. Dentro dessa lógica, é urgente para nós a conexão com as emoções, que é a nossa proposta de discussão, porque a partir das emoções, nós realizamos a proposta de Jesus e realizamos o Cristo em terra. Então, quanto mais adiarmos a conexão conosco, com a nossa personalidade real, mais estaremos adiando a nossa felicidade. Quanto mais nos conectarmos conosco, quanto mais interagirmos com as nossas emoções, buscando as ajudas terapêuticas científicas que a espiritualidade nos concedeu e a proposta espírita como uma proposta de enriquecimento da personalidade como um todo, mais estaremos abrindo as portas inevitáveis da nossa fatalidade, que é ser feliz. E cabe a cada um de nós buscar os caminhos, né? E os meios. Porque começa a decisão agora, né? A gente falou aqui sobre a importância da decisão e os riscos da não decisão. E é um processo individual, né? Cada um que busque, porque não falta, né, Daniel? A gente mesmo aqui está acompanhando o Daniel no curso de Joana de Ângeles, já há 3 ou 4 anos, né? São 5 anos de curso agora. Serão 5 anos. Desde 2019, né? Desde 2019 nós estamos com o Daniel. Exato. Existem inúmeras oportunidades na própria internet, o YouTube, em todas as AMEs, Associações Médicos Espíritas, praticamente do Brasil. Você encontra material sobre saúde emocional para você conhecer. E as casas espíritas com sua porta de entrada, que seria o atendimento fraterno, né? E quem não é espírita também tem as suas oportunidades, basta a gente abrir as portas do coração para isso, né, Daniel? Exatamente. Daniel, obrigada. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo para você. Ano novo. Esperamos Nossa. te reencontrar aqui, né, outras vezes. Thelma e Miriam também, e vocês que nos acompanharam. A gente quer agradecer durante essa audiência durante todo o ano de 2024 e convidá-los. Em 2025 teremos muitos outros programas com temas especiais. Espero que vocês nos acompanhem. Vamos ao ar às quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Inscreva-se no canal, receba os nossos avisos. Toda quinta estamos lá. Muito obrigada e até a próxima.